Aconteça o que acontecer, não abra a porta. Now, let's play hide and seek. No conto original e naquele filme bizarro de 2003, o famoso Gato da Cartola se apresenta como um marcante personagem. Imagina só, você é uma criança comum e decide brincar fora de casa, mas infelizmente é surpreendido pelo maior pesadelo de toda criança. Uma tarde chuvosa em um dia ensolarado. E quando parece que vai ser um dia chato daqueles, alguém aparece para trazer a pura diversão. Tinhas visto um monstro? Um monstro? Onde está? Embora seja um gato humanoide de 2 metros de altura, confia que não dá medo não. Porém, enquanto nas histórias clássicas desse gato doido, ele represente a pura diversão, aqui é a completa perdição. Olá, ocultistas! Meu nome é LF e sejam muito bem-vindos à minha sessão oculta. Hoje nós vamos visitar a história de The Cat in the Hat Analog Horror, uma história sobre um ser sádico e manipulador. Ele aparece quando as crianças estão sozinhas, muda completamente a realidade e propõe brincadeiras cada vez mais caóticas. Então, antes de mais nada, se você já é de casa, se inscreve para ganhar aquele pão de queijo gostoso. E se não for, se inscreve também, pois eu tenho certeza que você também vai gostar. Então é isso, pega algo para comer e fica aí que lá vem história. E tudo começa com uma garota chamada Emily Smith. Os pais de Emily precisam viajar e vão passar 2 noites fora de casa. Porém, é claro que eles não iriam deixar uma criança de, uns 8 anos sozinha em casa. Então a babá, chamada Sarah, chegaria a qualquer momento. Mas antes de sair, o pai deu a ela 2 instruções bastante simples. Emily deveria usar o telefone da casa caso precisasse de alguma coisa e, principalmente, não poderia abrir a porta para ninguém que não conhecesse. Aconteça o que acontecer, não abra a porta. Os pais então vão embora e pouco tempo depois, a campainha toca. Hello, you must be Emily. Sim, ela já abriu a porta pro primeiro que tocou a campainha. Era óbvio que isso iria acontecer. Pais do ano, viu? Porém, o pior é que esse estranho na porta sabe de muita coisa. Ele já chegou chamando Emily pelo nome e dizendo que tá ali pra tornar aquela noite muito mais divertida. Mas a garota, sendo estranhamente ligeira, perguntou como ele sabia seu nome e se aquilo era apenas uma fantasia que ele tava usando. How do you know my name? Are you wearing a costume? O gato responde que ele não tá fantasiado. Ele realmente era o gato da cartola. E eu prometo que eu vou parar de repetir isso. Emily então teve um choque de lucidez e lembrou que seus pais não permitiram que ela conversasse com estranhos. E explica que está esperando a babá. É nesse momento que o gato conta que Sarah sofreu um pequeniníssimo acidente e acabou que infelizmente não conseguiu chegar ali naquela noite. Nada sério, segundo ele. O mais suspeito não é o gato conhecer o nome de Sarah, porque os pais já haviam mencionado anteriormente. É que provavelmente ele meteu a facada na babá e atochou o corpo no mato. Se bem que ele fez algo semelhante no filme de 2003, né, quando ele usa ela de trampolim. Muito bom, inclusive. Mas voltando, o gato disse que foi enviado para substituir Sarah e perguntou calmamente se uma criatura falante como ele não seria muito mais divertida que uma babá chata qualquer. E então, ele pediu permissão para entrar. Esse detalhe é bem importante. O gato não arromba a porta e também não invade a casa imediatamente. Ele manipula a Emily até que ela mesma ignore a regra dos pais e permita sua entrada. Assim que entrou na casa, ele começou a fazer truques para conquistar a confiança da menina, até mesmo transformando sua casa. E é aqui o momento onde ele fica fazendo essas mágicas e parece que a diversão não vai acabar tão cedo, pois depois de conquistar sua confiança, ele sugere a primeira brincadeira: esconde-esconde. O armário não funcionou, então que tal atrás das cortinas? Ela foi encontrada novamente. Por último, ela decide se esconder no quarto dos pais, e o gato aparece praticamente em cima dela. A cada rodada, ele fica um pouco mais impaciente. Em vez de apenas comemorar por encontrá-la, o bicho começou a reclamar que Emily não estava se escondendo direito. E aqui ficou bastante óbvio. Não importa onde Emily tente se esconder, o gato sempre vai encontrá-la.
A próxima brincadeira é Simon Says, a versão em inglês de O Mestre Mandou. Dessa vez, Emily conseguiu vencer porque o gato deu uma ordem sem falar a palavra secreta Simon Says. E ele até chama a menina de ratinha, se bem que ele é um gato, então, caramba, isso ficou bizarro de repente. Mas chegamos na última brincadeira. Logo depois, o gato apresenta 2 pinhatas e entrega um bastão especial para Emily. Segundo ele, o bastão conseguiria bater com muita força, mesmo que ela não fizesse muito esforço. Vendou os olhos da menina e prometeu que existem vários doces dentro das pinhatas. E só de ver a cena, acho que deu para perceber algo de estranho, né? Literalmente as pinhatas parecem ter o formato exato de 2 corpos humanos. A questão é que são mesmo. Sim, meus amigos, ela acabou fazendo cosplay de Tati contra a própria vontade. Isn't it wonderful? You're a monster! You're a monster! Get out! Get out of my house! O gato perguntou se Emily não gostou do truque, porque acreditava fielmente que aquilo a deixaria feliz, mas quem ficaria feliz com isso? E depois dessa discussão, ao invés de ir embora, o gato pareceu ofendido. A partir desse momento, ele abandona completamente a aparência amigável. A casa fica escura, o rosto dele assume uma forma muito mais grotesca e agora a chama para uma segunda rodada de esconde-esconde. Now, let's play hide and seek. I chase, you hide. Só que dessa vez, agora ele caça e Emily se esconde. E se for encontrada, não vai ser nada legal. A menina conseguiu chegar até o telefone da casa e ligar para a emergência. E por alguns segundos, parece que ela finalmente encontrou uma saída. Porém, antes que ela conseguisse passar o endereço, o telefone verdadeiro foi substituído por um telefone de brinquedo. O pedido de socorro inteiro estava sendo controlado pelo gato. Ele aparece novamente e propõe outra brincadeira: pedra, papel e tesoura. O gato venceu. A imagem não mostra exatamente o que acontece logo em seguida. Nós apenas ouvimos o som de alguma coisa sendo cortada e os gritos de Emily. Pode ser que ele tenha ferido os olhos dela usando uma tesoura de verdade, mas o vídeo deixa isso propositalmente implícito. Então interprete como quiser. Mas depois disso, o gato finalmente ofereceu uma saída. Uma janela no 2º andar. Ele diz que basta Emily pular e tudo vai acabar. Sem os pais e acreditando que não existe lugar nenhum onde possa se esconder, Emily salta. E por alguns segundos, tudo fica no mais absoluto silêncio. Você está sozinho também? E assim o episódio acaba, quebrando completamente a 4ª parede. O gato não estava apenas observando Emily, ele pareceu ter percebido que existe outra pessoa sozinha do lado de fora daquela história. Mas se prepara que ainda tem mais. E antes de prosseguir, comenta aí o que você faria se visse esse gato pedindo pra entrar na sua casa. E já vou avisando que aqui seria só tirambaço na nuca, se bem que isso nem iria funcionar, né? Mas enfim, a continuação chamada The Cat in the Hat Trick, a menina de 8 anos foi encontrada depois de cair do 2º andar da própria casa. Lá dentro, a polícia também encontrou os corpos de seus pais. E a alguns quarteirões dali, o corpo de Sarah Williams, a babá, que também foi descoberto. A reportagem ainda revela que diferentes crianças vêm desaparecendo pelo país. Portanto, Emily não foi a primeira vítima do gato e nem será a última. Foi apenas a primeira que nós acompanhamos. Depois da reportagem, conhecemos Ethan e sua mãe, Mia. Na hora de dormir, Ethan pede para que a mãe verifique debaixo da cama, porque ouviu alguns barulhos estranhos na noite anterior. Mas ela garante que não tem nada com que possa se preocupar. O protocolo básico, né, para acalmar a criança. Logo depois, ouvimos um estalo. E quando Ethan chama pela mãe, quem aparece debaixo da cama é ele mesmo. O Chapolin, gato da cartola. O gato diz que sua mãe está bem e que ela apenas está dormindo profundamente debaixo da cama. Segundo ele, a própria mãe permitiu que Ethan ficasse acordado e brincasse durante a noite toda. Percebeu como o método é praticamente o mesmo? Com Emily, ele fingiu substituir a babá. Com Ethan, ele fingiu ter recebido autorização da mãe. O gato não diz simplesmente que as crianças devem quebrar as regras dos adultos, ou que as regras dos adultos não importam. Ele convence elas de que possuem permissão para quebrá-las. Ethan acredita nele e aceita brincar. A primeira brincadeira é sinal verde e sinal vermelho, ou para os mais chegados, batatinha frita 1, 2, 3. Depois, o gato apresenta um jogo chamado Sleeping Lions, no qual ele fecha os olhos e
que Ethan precisa fazê-lo rir ou se mover. Durante a brincadeira, Ethan escutou a voz de sua mãe e imediatamente tenta correr até ela, mas isso significa que ele abandonou o jogo. O gato aparece e anuncia que Ethan perdeu. Oh, kiddo, what a pity. You just lost the game. Em seguida, obriga o menino a sentar e assistir um espetáculo apresentado pelo Coisa 1 e Coisa 2. Que, pra quem não sabe, no original são essas entidades encapetadas aí, não mudou nada. O gato avisa que o show será extremamente grotesco e até pergunta se deveria diminuir um pouco a violência pra não causar problemas com o público, e quebrando a quarta parede de novo. E esse show, meus amigos, é brutal. Coisa 1 e Coisa 2 atacam Mia enquanto o menino é obrigado a presenciar tudo. Depois, o gato pergunta se Ethan não gostou do espetáculo e diz que sua mãe interpretou o papel muito bem. Mas Ethan cometeu o crime, o chamando de monstro. You're a monster! Stay away from me! You know, I hate it when kids don't enjoy my tricks, little mouse. It really leaves me empty. Maybe I should fill my stomach with something less stylish. O menino começa a fugir pela casa enquanto o gato persegue, e durante a fuga surgem várias crianças ao redor da entidade. E essas crianças são as antigas vítimas do gato. Quando percebe o que está acontecendo, ele tenta afastá-las, dizendo que não possui tempo para lidar com fantasmas vingativos. Só que pela primeira vez, as criaturas não obedecem às regras dele. O gato da cartola começa a perder o controle e declara que aquilo é impossível. Afinal, ele controla tudo. What? What's happening? No, this is impossible! You're in my world! In my reality! I am the god here! No, you're nothing. God is yours, and the devil has a special seed for you. No, this can't be happening! No! O gato é cercado pelas chamas. Começa a gritar enquanto é arrastado para o inferno. A princípio, parece que as crianças finalmente conseguiram derrotá-lo. Só que no final, revela uma nova reportagem tratando a morte de Mia como mais um assassinato relacionado ao criminoso que continua foragido. E depois dos créditos, uma voz ainda comenta: que final feliz horrível aquele teria sido. Ou seja, pode esperar que vai ter uma parte 3 sim, e eu vou estar aqui para contá-la para vocês. E enquanto eu gravava esse áudio, realmente o Chris Artifice postou mais uma coisa, então sim, vai ter parte 3 confirmadamente. No final, essa série funciona porque não transforma o gato da cartola em algo completamente diferente. Ele continua sendo uma figura caótica, carismática e obcecada por brincadeiras. A diferença é que agora ele utiliza tudo isso para manipular suas vítimas, e cada brincadeira ensina algo cruel para elas. O esconde-esconde ensina que elas nunca conseguirão fugir. O mestre mandou o sinal vermelho e o sinal verde ensinam que somente ele pode determinar quando alguém deve agir. As pinhatas e o espetáculo transformam os próprios pais em parte da brincadeira, até porque, de acordo com ele, pais são chatos, porque estragam a brincadeira com atividades chatas e rotinas chatas de adultos. E quando uma criança finalmente percebe que está diante de um monstro, já não dá mais para escapar. Eu acho que o pior dessa história é literalmente o gato ser idêntico ao do filme original, só mudou a intenção da criatura. E talvez o maior truque do gato seja justamente esse: fazer todos acreditarem que estão entrando numa brincadeira, quando na realidade estão entrando numa caçada. Por isso que ele sempre chamava suas vítimas de ratinhos. E o vídeo vai ficando por aqui. Só antes, me diz quantas vezes eu falei a palavra gato nesse vídeo. Mas agora me conta, você acha que o gato realmente foi arrastado pro inferno, ou o final inteiro foi apenas mais uma brincadeira? Coloca suas teorias nos comentários, deixa o like e se inscreve para ganhar um pão de queijo. Muito obrigado por chegar até aqui, um beijo na bunda e eu te vejo na próxima Sessão Oculta.